Olá, estamos aqui com o Dr. Diego Rodrigues para falar um pouquinho sobre um tema muito importante aqui ministrado no nosso primeiro EPAC, que é o Encontro dos Advogados Criminalistas no Piauí. Diego, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A gente vai bater um papo interessante sobre o assunto que você abordou na palestra, mas eu queria também conhecer um pouco mais sobre você. Quem é Diego, afinal? Quem é o Dr. Diego? Explica pra gente. Diego Rodrigues é um rapaz jovem que tinha um sonho há anos atrás, desde criança, desde jovem, dizendo, de ser advogado, de exercer a justiça de alguma forma, de ajudar as pessoas de alguma forma. E eu sabia que eu poderia usar isso através da advocacia. Via em filmes, em pessoas que olhavam o advogado assim como estrela, sempre um protagonista daquela situação, daquela ação. E esse sonho sempre passou aí pela toda a minha infância, pela minha juventude, até a oportunidade de conseguir passar na faculdade, e chegar onde eu cheguei, né? Depois de muitos longos estudos, conseguimos concluir, conseguimos passar na OAB, montar o escritório e chegar onde a gente está hoje. E pretendo chegar ainda mais em outro, como diz Bruno Henrique, em outro patamar. Com muita humildade, com muita simplicidade, que é o que eu carrego. Meu pai sempre me ensina que a gente, o grau de onde a gente estiver, a gente sempre tem que manter a humildade, sempre. Excelente. Nós sabemos que a advocacia, por si só, tem inúmeros nichos de atuação. O que foi que levou o Dr. Diego a querer escolher a área criminal? Eu passei por uma situação na minha juventude, quando eu era jovem, era menor de idade ainda, fui acusado de ter cometido um ato infracional, indevidamente, injustamente, e ali surgiu o meu desejo de fazer justiça, o meu desejo de ir para a área criminal, sobretudo o tribunal do júri, para atuar na defesa das pessoas, principalmente as pessoas mais carentes. Não sou um defensor público de carreira, sou um advogado particular, mas eu sempre pensei em ajudar as pessoas, em fazer justiça. Já peguei muitos casos que as pessoas estavam presas, e injustamente nós fomos lá e conseguimos exercer a justiça de forma exemplar, de forma com qualidade. Então, essa era a ideia. Surgiu daí de um problema que eu passei e graças a Deus eu entendi, né, que a gente pode ajudar as pessoas de alguma forma exercendo a advocacia, principalmente exercendo a advocacia. Excelente. O doutor foi um dos palestrantes aqui Sim. do EPAC. E o tema que você abordou, a gente percebeu que foi um tema que as pessoas estavam muito atentas. Você poderia decorrer um pouquinho do seu tema? Sim, claro. A aplicação do indúbio pro réu na fase de pronúncia, né? A gente tem um costume, quando pega um caso inicial, de elaborar uma resposta, uma defesa meio que genérica. Não traz alguns pontos, principalmente a questão do indúbio pro réu. E o indúbio pro réu, na verdade, alguns juízes entendem que só pode ser aplicado na segunda fase do júri, porque o tribunal do júri tem duas fases. Fase de pronúncia, que a gente entende que ali, se houver dúvida, segundo do entendimento doutrinário, se houver alguma dúvida, tem que se encaminhar para a sociedade decidir. E eu vim tirar isso da sociedade, eu vim explicar isso para os alunos, para os advogados, que a gente tem que acabar com isso, tem que tirar essa teoria chamada indúbio pro societar. Devemos aplicar o indúbio pro réu em todas as fases do processo, seja na primeira fase, seja na segunda fase. Isso é um caminho, agora que a jurisprudência vem mudando um pouco esse paradigma. A gente tem muito ainda para vencer, mas com certeza, através dos advogados, que segundo o ministro Teori Zavascki, ex-ministro Teori Zavascki, ele dizia o seguinte: o advogado é o principal auxiliar de um juiz. Então, nós temos que levar esse caso para o STJ, levar esse caso para o STF e tentar modificar a jurisprudência a nível estadual, a nível de primeiro piso. Então, foi a ideia, é novidade, é uma coisa nova. Eu vi que muita gente prestou atenção, muitos advogados vieram falar comigo, me parabenizando pela palestra, que foi uma palestra, graças a Deus, muito boa. Essa era a ideia, levar conhecimento novo, conhecimento atual, para as pessoas estarem atentas que a gente pode sim mudar a história de um processo. Só depende do advogado, só depende da gente. Excelente. Nós temos aí o indúbio pro réu, que na dúvida absolve. E quando a gente leva isso, como o doutor mesmo já falou, para o tribunal do júri, é como se fosse ao contrário, né? Na dúvida, a sociedade que decide. Você acredita que esse termo, essa ideologia, quando chega na sociedade, aquele acusado, ele também não já chega com esse preconceito de que é culpado? Porque, assim, a pessoa que vai julgar, ela pode ter o seguinte posicionamento: se o juiz togado, que é o que tem todo o conhecimento jurídico,
decidiu colocar ele como culpado, quem sou eu para achar que não? Você acha que isso tem algum impacto de forma, por exemplo, negativa? Eu costumo dizer que o réu, ele já chega condenado. O réu, quando recebe a primeira citação, desde a citação, ele já é um pré-condenado. E quando vai para a júri, ele já está condenado. A gente vai tentar descondená-lo. Os jurados, ele tem que fazer um estudo muito grande com os jurados, né? Para saber se aquele jurado ele é um jurado A ou B, se ele tem um viés para A, para B, para C. Então, principalmente, a gente tem que tomar cuidado com os jurados. Tomar muito cuidado com cada jurado que você vai colocar lá. É claro, não dá para ter certeza de nada, mas aí é que tá as estratégias defensivas, como a gente vai convencer. É o nosso desafio. Então, quando o cliente procura você, porque ele sabe que você pode fazer o impossível. E às vezes acontece. Depois de muito estudo, muito trabalho, a gente consegue fazer uma defesa que a gente pode se conectar com aqueles jurados. Essa é a palavra, conexão. Se nós não nos conectarmos com os jurados, você pode ser o maior e o melhor advogado do mundo. Mas se você nos conectar com os jurados, você não vai ganhar o júri, você não vai exercer o papel principal, que é buscar a liberdade daquele seu cliente. Então, além de conhecer sobre leis, é fundamental que você também conheça sobre pessoas. Sim, estudar sobre as pessoas. Psicologia é um assunto muito interessante para quem atua no tribunal do júri. Saber como aquela pessoa se porta naquelas situações, se colocar os jurados naquela situação que o réu está passando. E são estratégias que você pode usar. Não pode esquecer a lei, é claro, mas para mim, o que eu pensei de experiência que eu tenho há 11 anos de advocacia criminal, sobretudo no tribunal do júri, é que as pessoas elas precisam estar conectadas ao seu caso, né? Elas precisam estar envolvidas no seu caso. Então, tem que se colocar eles naquela situação como seu cliente estivesse passando. E aí você conecta, você vai lá e vence o júri. Perfeito, doutor. Agora, voltando para a parte profissional. Aqui, nesse evento, tem muitos palestrantes de renome com atuação a nível nacional que se destacaram. Qual é a dica que você acredita que um advogado que está iniciando a carreira deve tomar, deve traçar? Qual a melhor estratégia para que ele consiga ter essa percepção, essa grandeza de atuação a nível nacional? Eu acho que a primeira coisa que o advogado iniciante precisa ter é ética, né? Esse é o básico. Você tendo uma boa ética, exercendo a sua ética com sempre em primeiro lugar, as portas irão se abrir. Fazendo um trabalho honesto, não enganando os clientes, uma hora o sol vai nascer para você. Só precisa ter paciência, ter calma, que vai nascer. Existem algumas estratégias a nível de Instagram, redes sociais, isso aqui, podcast, você participar de podcast, você conceder entrevistas, pegar casos midiáticos, fazer um trabalho ali, às vezes até pro bono. Você faz um trabalho pro bono dentro de uma unidade prisional, você consegue absorver aquela pessoa, o seu nome soa ali como um mar, assim, rápido, de forma muito rápida. Mas, assim, o principal é o que eu aprendo, é o que eu vejo todos os dias, é a ética, é a honestidade, é a transparência, é o respeito que você tem que ter com aquela pessoa. Ali são pessoas que estão dependendo de você, não são apenas papéis, não é apenas o dinheiro. Sim. O advogado criminalista que ele pensa, o Valdir Trancoso falava isso, que é o príncipe dos advogados, né? Ele diz exatamente isso. O advogado, primeira coisa que ele tem que pensar, o advogado criminalista, ele não pode pensar no dinheiro, ele tem que pensar principalmente em libertar aquela pessoa e mudar a vida daquela pessoa. Eu acho que se ele pensar dessa forma, ele vai chegar onde muitos advogados aqui participaram, que já atuam. Eu já atuo em alguns casos midiáticos, casos de grande repercussão no meu estado. Recentemente eu estou com um caso do senador lá no meu estado de Roraima, um caso de repercussão nacional, caso de repercussão internacional. Uma hora a porta vai abrir, uma hora a janela vai abrir, Deus vai usar alguém, e você, um belo dia você vai estar concedendo entrevista para a CNN e por aí vai. Então, é ter paciência, ter ética, ter respeito, ser profissional com o seu cliente e consigo mesmo. Acho que o que você aprende em casa, você pode levar para a rua sim. Se você aprende em casa a tratar bem as pessoas, não humilhar ninguém, sabe, o advogado, primeira coisa, ele tem que respeitar o servidor, respeitar os policiais, respeitar todo mundo. Eu acho que se ele conseguir fazer esse respeito com o seu cliente, com os familiares, dar atenção para esse tipo de coisas, vai ser o diferencial na vida dele. São pessoas, né? Às vezes eu costumo dizer lá no meu escritório que o cliente ele já vem com problema. Ele já sobe aqui, ele já senta na cadeira com problema. Então a gente tenta, de uma certa forma, ser psicólogo, às vezes psiquiatra, às vezes muita coisa. Então eu sempre digo, olha, respeite o cliente. O cliente chegar aqui no escritório pode ser qual seja. O rico, o pobre, o magro, o gordo, não importa. O cliente quando chega ele está com problema.
ofereça uma água, ofereça um café. Seja um pouco mais humano e se coloque na situação dele. Então, são essas coisas que a gente usa. É claro, vai chegar um momento que você não vai dar mais conta, né? Porque é tanta demanda. É para isso que você começa a contratar uma boa equipe, começa a expandir o seu escritório. Um belo dia você está em Brasília, um belo dia você está em São Paulo, um belo dia você está aqui e aí vai. Pronto, vocês tocou em um assunto que eu acho muito importante, que é a questão de você se envolver com casos midiáticos, né? Sim. Você até citou um em que você participou. Como é que a gente consegue, por exemplo, lidar com a mídia de forma negativa? Porque hoje nós temos, com o avanço da internet, nós temos um júri muito atualizado, que acompanha jornal, acompanha a TV, com esse crescimento enorme aí de páginas de fofocas, né? A gente percebe que é construído um juízo de valor. Como é que lida com um caso, por exemplo, como esse no júri? A imprensa, eu uso da mesma estratégia que a própria imprensa usa. A imprensa ela usa negativamente uma matéria sobre aquele seu cliente. Ah, é verdade. Tá. Eu não lembro nem o que eu tava falando. É dos casos Ah, midiáticos. tá. Você pergunta. Vai lá. Como é que lida com casos midiáticos, por exemplo, onde a imprensa ela consegue fazer um juízo de valor praticamente quase condenando aquele cliente? Primeira coisa é trabalhar com muita estratégia, né? Chamar a sua equipe e adotar as mesmas estratégias que a própria imprensa está usando. Usar a imprensa a seu favor. É você ter um bom relacionamento com a imprensa. Através desse bom relacionamento que você tem com a imprensa, você começa a falar coisas positivas sobre o seu cliente. Olha, o meu cliente... Mostrar o outro lado, porque às vezes o telespectador ele só está olhando o lado A. Quando você começa a mostrar o lado B, as qualidades do seu cliente, você começa a mudar o jogo. E aí, claro, contrata uma empresa de marketing para poder fazer um trabalho a nível de rede social. É uma estrutura muito grande, precisa. Ou você faz isso, ou você vai empurrar o seu cliente até a cadeia. Então, você tem que usar a mesma estratégia que ele usa. Turbinando, pagando, fazendo um papel assim que a gente possa convencer. Eu lembro de um dia, eu só estava... Antes de assumir esse caso midiático lá no meu estado, de um senador, inclusive está em andamento ainda, só tinha um lado A, só tinha coisas negativas dele. Sim. Quando eu assumi o processo, a primeira coisa que eu fiz, cadê uma coletiva? Cadê a imprensa? Por que vocês não concederam entrevista? Vocês têm que usar, o advogado faz isso. Como eu já estou acostumado com isso, eu fiz concedi essa entrevista. A população na rua já estava, olha, é verdade, o seu cliente foi absolvido, né? Poxa, que legal, gente me abraçando dentro do avião, me parabenizando pela entrevista, porque começou a ver o outro lado da história. Sim. Então é usar a imprensa. Usar a imprensa do mesmo jeito que ela é usada, você usa ela também. Mesmo jeito. Porque a imprensa ela quer notícia, ela quer que você esteja ali. A imprensa quer veicular uma matéria positiva ou negativa. Vai bater, mas você está lá para defender. Entendeu? Então, usar o mesmo meio que a imprensa usa, que ou seja, a própria imprensa. Excelente pontuação. Doutor Diego, muito obrigado por ter participado aqui do nosso episódio. A gente sempre deixa os minutos finais para que você possa dar uma palavra para quem está nos assistindo. Você vai olhar para essa câmera e aí fique à vontade que esses últimos finais são seus. Tá, ok. Eu quero parabenizar a equipe de vocês por esse trabalho que vocês estão fazendo, essa iniciativa. O evento EPAC está sendo um evento maravilhoso, um evento com mais de 600 pessoas. E essa ideia de fazer um podcast aqui para falar um pouco do nosso trabalho, para falar um pouco dos nossos temas, para falar um pouco do nosso dia a dia, é muito importante. Eu confesso que é uma inveja branca, viu? Fiquem tranquilos. Eu vou levar isso para o meu estado, nos eventos que a gente vai promover. E parabéns pela iniciativa. Eu tenho certeza que esse trabalho que vocês estão fazendo vai expandir ainda mais o nosso trabalho. Eu agradeço. Muito obrigado, doutor Diego. Nós ficamos por aqui e essa é um episódio, uma versão especial no EPAC, no primeiro encontro da advocacia criminalista. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão.